medida em que eu estava lendo o livro, fiquei indignado e até com raiva. Eu era simpatizante ao budismo e chegou um momento que aquelas heresias que eu estava lendo me incomodaram tanto que eu decidi queimar o livro. Tive o cuidado de esperar que aquelas páginas fossem consumidas pelo fogo, acreditando que com isso o assunto estaria encerrado. As chamas se apagaram após ter consumido o livro, mas a chama da verdade se acendeu no meu coração e ela continuaria ardendo na minha mente. E eu não conseguia esquecer as supostas heresias que eu tinha descoberto naquele livro. O tempo foi passando e eu comecei a ouvir uma rádio que fazia intercâmbio de endereço de ouvintes. E foi assim que eu conheci a Ana Cristina. Nos tornamos amigos, depois namorados e finalmente nos casamos. Um dia, enquanto o Marcelo estava trabalhando, um rapaz visitou a nossa casa. Ele apresentou uns livros que eu achei muito interessantes. Ela me disse que teria que falar com o marido. Mas como percebi que ela estava muito interessada, decidi pegar o seu endereço para que futuramente enviasse um curso bíblico por correspondência. No final da campanha, os compositores deixaram em nossa igreja vários papéis com endereços. E nós decidimos então convidar essas pessoas para participarem da Semana Santa. Ficamos muito contentes em receber aquele convite e decidimos participar da programação. No final, eles se ofereceram para estudar a Bíblia em nossa casa. Começamos os estudos e começou a vir à minha mente passagens daquele livro que eu tinha queimado há 3 anos atrás. Comentei com ele a respeito do livro que eu tinha queimado no passado e que esse livro só me trazia à mente heresias. Só que olhando hoje para a Bíblia, fazendo uma pequena comparação, está batendo tudo com as Escrituras Sagradas. Aí ele me virou e perguntou para mim como é o nome desse livro. Aí eu disse para ele, é O Grande Conflito. Ele me disse, esse livro é da minha igreja. Naquele momento, eu não tive mais dúvida e disse, encontrei a igreja verdadeira. Pois o que estava no livro está na Bíblia e vocês pregam a verdade. Nos batizamos no dia 7/7/2007. Aquele foi um dia de alegria em nossa vida. Naquele dia, recebi um outro exemplar do Grande Conflito e que também será queimado, mas só quando Jesus voltar. O Grande Conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou manuscrito, o manuscrito que se tornou livro, e o livro que vai ser luz para os últimos dias. E o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Estamos aí tocando os vídeos, né, que nossa igreja está preparando para o grande Impacto Esperança desse ano. Todos animados para fazer a distribuição do livro? Todos animados? Só tem esse, tá? Eu não tenho mais nenhum para poder colocar na mão de vocês. Só tem esse que veio para cada igreja para servir de propaganda. Mas você recebeu aí um papelzinho azul como esse. Você recebeu canetas. Cada banco tem o papelzinho e tem as canetas. O que a gente está pedindo que a igreja faça? Que você marque aí quantos livros você vai querer para você, para aquela sua distribuição pessoal, no seu escritório, com seus colegas de profissão,
com parentes, muitas vezes até distantes. O livro, ele vem na primeira página com uma dedicatória que você pode escrever para a pessoa, né? De fulano para, ainda pode colocar algum textinho para você poder dedicar. Só que você vai marcar aí quantos livros você quer para você, mas você também tem que marcar quantos livros você vai entregar para que a igreja distribua. Como nós votamos aqui no relatório da comissão, anos passados a igreja bancava o livro por completo. Mas eram livrinhos, né? Livrinhos pequenininhos. A igreja, do caixa da igreja mesmo, ela custeava. Só que dessa vez é o grande conflito. Por mais que a união, divisão, associação tenha ajudado a bancar um pouquinho desse livro, ele está chegando para a gente a R$ 1,50, esse livro inteiro, a R$ 1,50. A igreja, então, investiu mais 50 centavos do caixa da igreja e sobrou para você pagar R$ 1. Então, nós precisamos também que a igreja se engaje, não apenas em ter o livro para si, como em comprar esse livro para a igreja. Lá no seu quarteirão, você distribuía 25 livros, compre os 25 livros para a igreja, para que a igreja distribua. Gastava 30, gastava 40. Tem uma pessoa aqui que já falou para mim, eu vou colocar 300, que eu quero 150 para eu poder distribuir, mais 150 para a igreja e tal. Mas nós precisamos desse número, entendem? Nós precisamos desse número, porque o Impacto Esperança é no iniciozinho de abril. Em março, esses livros estarão aqui. Você não vai receber antes, você vai pedir agora, esse livro vai chegar depois. Como é que você vai, então, custear isso? Hoje, você vai colocar o seu nome, quantidade de livros que você quer para você, quantidade de livros que você vai dar para o Impacto Esperança. O pagamento você vai fazer de duas maneiras. Ou você vai colocar no seu envelope de dízimo, lá onde tem dízimo, oferta e tem espaços em brancos, você coloca livros. E coloca lá o pagamento pelo que você marcou aqui. Marcou 50 livros, você vai colocar R$50 lá no seu envelope de dízimo, identificando livros. Mas eu não dou o dízimo nessa igreja, eu não dou oferta nessa igreja, ou eu não faço isso através do canhotinho. Coloca num envelopezinho, identifica que é para os livros, coloca o seu nome e pode colocar na salva dos diáconos também, no próximo sábado. Enfim, até janeiro você tem que estar com isso quitado, tá bom? Não precisa ser sábado que vem, mas até janeiro você deve estar com isso quitado, ok? Os seus livros você vai receber antes? Não. A igreja vai receber os livros ao mesmo tempo. Os que serão distribuídos gratuitamente para a população e os seus. E a gente não pode entregar antes porque muita gente não vai aguentar esperar e vai começar a distribuir antes da hora, né? Então, vai receber todo mundo no mesmo dia, tá bom? Entendido, então? Preencham agora. Quando os diáconos estiverem recolhendo as ofertas, eu acho que daria muito papel para poder colocar nas salvas, né? Ficaria muito para o pessoal. Eu prefiro recolher isso à saída, tá bom? A gente recolhe na saída, você vai me entregando os papeizinhos com os pedidos, a gente vai somar para poder fazer o pedido da igreja, tá bom? Vamos distribuir o livro, vamos nos empolgar com isso, vamos nos engajar nisso, tá bom? Quando eu era criança, a mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão.
Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração, capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Estamos novamente aqui, mas hoje nós temos uma festa na nossa igreja, né? Temos uma surpresa muito agradável. Eu gostaria de convidar aqui à frente o pastor Paulo Zango, que venha. Ele cuida do departamento ministerial, ou seja, ele é o pastor dos nossos pastores. E estava me confidenciando ali que a igreja dele, já que ele é pastor dos pastores, a igreja dele tem 269 membros. É quase igual ao tamanho do que está aqui hoje, né? Também, lar e família. E está conosco por um motivo muito especial e que eu gostaria que o próprio pastor Paulo Zan dissesse para a nossa igreja. Obrigado, Fabiano. Bom dia, igreja. Maranata. É uma alegria poder retornar aqui à igreja, né, nessa manhã de sábado, onde podemos adorar ao Senhor, ouvir belas músicas, né, e ouvir a mensagem do Salvador. Isso faz muito bem para cada um de nós. Fabiano, hoje a gente está aqui só mesmo para poder dizer que nós continuamos avançando, crescendo, para que o nome do nosso Deus seja honrado e glorificado. Esse final de ano, nós estivemos em alguns encontros, os nossos encontros que chamamos de ELO, encontro de líderes
e oficiais da igreja. Qual o motivo? É para que a gente possa ajustar o foco. Nós precisamos continuar olhando na mesma direção, porque quando nós estamos caminhando na mesma direção, nós vamos mais longe, somos mais fortes e chegamos mais longe. Isso é importante. E é um pensamento que diz assim, que quando fracassamos em planejar, estamos planejando em fracassar. Por isso esses encontros. Então esses encontros têm como objetivo celebrar o que Deus tem feito por nós, mas também mostrar que direção que nós estaremos caminhando. E a proposta é muito clara, dizendo assim, vem comigo, essa é a proposta desse próximo ano. A União, a divisão tem trabalhado nisso daí, a União Sudeste Brasileira, e nós queremos que vocês possam vir conosco. Mas antes de vir conosco, é importante a gente pensar o quê? Em que direção nós estamos indo? Vem comigo, mas eu preciso saber para onde que você está indo. Vem comigo, tem uma proposta de convidar outras pessoas também que venham conosco. E esse é o convite do nosso Deus. Vem comigo. O nosso Deus quer que você vá com Ele, vá morar nas mansões eternas. E Ele diz assim, vinde bendito de meu Pai. Esse é o convite que é feito. Então eu gostaria de pedir a vocês que pensassem de maneira coletiva, pensando no bem-estar da igreja, e agora mesmo o Fabiano apresentou para vocês aqui uma proposta extraordinária. É exatamente o planejamento. O grande conflito sendo distribuído em cada casa, em cada lar, disponibilizando assim a oportunidade de algumas pessoas conhecerem o Salvador Jesus Cristo. E essa proposta de R$1, esse material é impressionante. Não é? É para poder chegar em todos os lares, em todos os lares. Não é? Essa é a resposta da igreja nesse planejamento do Vem Comigo, tá bem? Bom, mas hoje nós estamos aqui também para poder fazer algo especial. A igreja no seu dinamismo, porque ela não para, não é? A igreja não para. A única certeza que nós temos é que essa igreja não para. Não é? E diz assim que nós precisamos continuar avançando a despeito das adversidades. Nesse momento, eu imagino que temos pessoas aqui que estão preocupadas com algumas coisas. E outras possivelmente estejam aí carregando consigo alguma dor, algum luto. Mas nós, como igreja, continuamos avançando. Porque nesse mundo aqui nós teremos dor. Não tem como ficar isentado da dor, do sofrimento. E nós precisamos continuar avançando. E eu imagino que alguns também têm sentido assim saudades do pastor Léo. O pastor Léo esteve conosco aqui, um sorriso cativante, a alegria da Aileen, a pequena Alice. Eu imagino que alguns já haviam até adotado a Alice também, não é? Aquela mocinha linda ali. Mas a igreja precisa continuar avançando. E a igreja pediu ao Léo que pudesse... Leonardo. Léo, e pediu que ele pudesse atender uma demanda na Bahia. Ele foi para outra associação e nós precisamos continuar avançando. E para que pudesse compor, então, o quadro ministerial, sacerdotal aqui, a igreja olhou por várias direções e não foi muito difícil, viu, Fabiano? Não foi muito difícil. Logo a gente olhou e falou assim, olha, ali está a pessoa. Eu gostaria de convidá-lo aqui. Posso convidar, Fabiano? Posso? Pastor Rafael, Tatiana. Rafael, PH e Tatiana, que é a Tati. Olha aí. O mesmo sorriso. Já viu? A nossa saudação. Esse daqui é o nosso pastor Rafael. Tenho um carinho muito grande por ele, a Tati. O pastor Rafael, ele é natural aqui de Pedro Canário, mas muito cedo também veio para a Serra, né? Esteve ali na Serra durante um bom tempo, desde a infância, ali ao redor da igreja. Depois, logo já na adolescência, ele começou a fazer também letras.
E depois ele falou assim, não tem como, esse não é a minha praia de maneira efetiva. Mas ele quis fazer o curso de teologia e então se dirigiu para o UNASP. Na época ainda das pesquisas que a gente fazia, das entrevistas, aí ele se dirigiu para o UNASP. Mas os dois já se conheciam há muito tempo. Não, há muito tempo não, vou dizer há um tempo. E aí ele se dirigiu para o UNASP e ali ele fez o curso de teologia. E concomitante, simultaneamente, ele fez o curso de letras. Então, ele tem 2 graduações. Letras, que é o camarada que corrige os meus textos, né? Toda vez que eu tenho alguma coisa para escrever, olha aí, pastor, verifica, ajusta. Inclusive, até a coletânea da ordenação dele foi ele que corrigiu tudo, né? Então, fez letras e também teologia. Depois de formado, em 2018, ele esteve conosco lá no Colégio Adventista de Vitória, durante 3 anos, trabalhando com a juventude, né? Dos pequenininhos até os mais jovens, né? Vou colocar assim, durante esse tempo, e nós perdemos, então, para aquele, no CAV, Colégio Adventista de Vitória, com a maior igreja da associação é o Colégio Adventista de Vitória, em torno de 2.000 e poucas pessoas, que seriam a linha de atuação, o alcance deles, né? E ele foi, então, para Pedro Canário, Santo Antônio, e lá em Santo Antônio ele permaneceu durante 2 anos. Eram 8 igrejas, 10, mas você abriu 2, não é isso? Não, me ajuda aí. 10 igrejas, e a Tati também, ela é formada também em pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? E formada em 2017, os dois formaram na mesma época. E, bom, eles se casaram logo em seguida, né? Logo em seguida, em 2020, lá em São Domingos do Norte, né? Eu estive por lá também nesse casamento. Bem, enfim, está aqui o pastor Rafael, professora Tatiane. Eu imagino que nessa hora, Tati, está todo mundo querendo ouvir a sua voz. Não é, Tati? A Tati era muito querida, ela esteve trabalhando também numa escola São Domingos, em Vitória, é uma escola muito conhecida por lá, e a minha esposa fala assim, essa menina está na concorrência, temos que trazer, e ela veio, então, esteve trabalhando no Colégio Adventista de Vitória, e diga-se de passagem, foi uma grande perda ela sair de lá, e ela esteve, então, trabalhando em São Mateus, não é, na prefeitura. Mas, a despeito da questão educacional, ela era uma grande ajudadora da igreja, né? Fazendo parceria. Tati, eu acho que eles querem ouvir você falar também. Feliz sábado, igreja! Para nós é uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo acolhimento. E, em nome de Jesus, 2023 continuará sendo para Jesus. Que Deus abençoe vocês, sua família. Em breve vamos nos conhecer melhor. Que Deus te abençoe. Sim, meu pastor. Essa é a sua igreja, pastor. Sou a paróquia. Feliz sábado para todos. Para nós é motivo de imensa alegria. Ocupamos esse púlpito aqui umas poucas vezes, ainda na faculdade de teologia. E jamais passou pela cabeça de voltar aqui para ajudar vocês nessa direção e sermos também abraçados por vocês. Mas a gente chega com bastante alegria no coração, expectativa e desejo de que o Senhor possa trabalhar grandemente em nós, através de nós e apesar de nós. Orem por nós. Que Deus abençoe a todos. Sim, pastor, que alegria poder tê-lo aqui, não é? É interessante que o pastor, ele disse uma frase, né? Eu vim aqui para poder ajudar, porque nós precisamos de fato de ajuda, pastor. Mas o pastor, eu vou falar para vocês, ontem à noite eu estava lendo um material, e o material dizia assim, até o pastor Alejandro Bulhon que escreveu, que o demônio, ele está atento para descobrir a quem derrubar, e ele quer derrubar os nossos ministros. A partir de agora, de forma muito mais intensa, o inimigo vai tentar fazer algo para poder machucar, ferir o nosso pastor. E eu preciso de pedir ajuda a vocês. Orem
pelo pastor. Orem pela Tati. Por favor, nas orações de vocês, coloque-os como alvo das orações de vocês. Ele precisará dessa ajuda. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Fabiano, que você convidasse os nossos outros anciãos para que vocês começassem orando por nós aqui. Eu acho que não podemos começar de outra forma, a não ser pedindo que vocês orem em favor dele. Porque se ele for abençoado, nós seremos abençoados. Os anciãos de 2022 que estiverem presentes, estou vendo aqui o Anderson, o Rodolfo, Ramon e o Romildo estão, se estiverem também, bem aqui à frente. O Ailton está presente, se estiver, também vem aqui à frente. O Wilton, ele está presente aqui. Nilcinho já chegou, também não vi. Vamos nos ajoelhar aqui à frente, a igreja pode permanecer como está, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado do seu povo. E nesse cuidado, nessa manhã, nós recebemos um novo ministro do teu Evangelho, para cuidar dessa igreja, para cuidar do seu povo, para estar à frente do Evangelho nesta região, que o Senhor possa estar com ele, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor guarde a entrada e a saída, que o Senhor possa ser presente no lar desse pastor, que ele possa desempenhar a sua função perante esta igreja, com o engajamento dos membros, com a participação do nosso povo, que possamos seguir unânimes, porque na divisão nada conseguiremos. Que possamos estar sempre dispostos a ajuntar, a contribuir. Muda, Senhor, os nossos corações, nos envolva com o teu ministério, que é o de salvar almas, que o lema dessa igreja, que o objetivo maior dessa igreja esteja sempre diante de nós, salvar do pecado e guiar no serviço. Que o Senhor nos ajude através do pastor que o Senhor nos concede nesta manhã, e que nós sejamos não apenas abençoados, mas que nós possamos abençoar a outros através do ministério dele. Em nome de Jesus. Amém. Fabiano. Gostaria de fazer um pedido a você. Você pode registrar esse momento aqui? Pode? Mais uma vez, feliz sábado para todos. A minha oração é para que o Senhor Deus possa visitar você nessa manhã, visitar o meu coração, o teu, na certeza de que
aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o retorno de Cristo Jesus. Eu quero nessa manhã fazer algumas reflexões com vocês. Confesso que, pensando um pouquinho nesse primeiro momento, em qual assunto dividir nesta manhã, num lugar tão privilegiado como este, sob a expectativa de muitos de vocês, eu me lembrei e confesso que Deus já está falando comigo de uma maneira muito particular sobre esse texto, sobre essa porção já há algum tempo. E para começar a pensar nesse texto, eu queria imaginar com você, uma vez que nós já estamos na iminência do término deste ano, eu queria pensar com você qual é o sentimento que identifica, caracteriza o seu coração no final deste ano. Quando a gente pensa um pouquinho a respeito disso, é inevitável nos lembrarmos de alguns sentimentos, talvez de algumas situações, de algumas oscilações que você tenha passado nesse ano, e certamente a gente pode pensar um pouquinho. Houve avanços, certamente, é um ano que traz avanços, e por falar um pouquinho em avanços, eu selecionei aqui alguns da área da tecnologia. Quando nós pensamos em 2022, aspectos positivos, aspectos relevantes na área da tecnologia, ainda que de maneira muito superficial, eu coloco aqui para você alguns tópicos. Talvez são palavras com as quais você já deve ter se deparado. No campo da tecnologia, palavras como metaverso são faladas. Um ambiente digital e virtual em que você pode ter um avatar e explorar esse ambiente de diversas formas. Inclusive, há até igrejas dentro dessa ideia do metaverso em que não é preciso ir presencialmente, basta apenas ter um avatar ali e ele frequentar o culto. Dentro da área da tecnologia ainda nós temos a ideia da energia renovável, da conexão 5G. São situações que trazem uma certa tranquilidade, um certo conforto. NFT é, na verdade, um certificado de autenticidade digital que registra um item para uma pessoa. Dentro dessa ideia, dentro desse conceito, nós temos imagens, vídeos que pertencem a uma determinada pessoa e isso agrega valor exclusivo àquela determinada situação. Tem lei geral de proteção de dados, tem inteligência artificial, ou seja, nós temos avanços. Eu não tenho dúvidas de que se você pensa na tua vida, ao chegar neste momento, você também localiza alguns avanços que 2022 trouxe para você. É muito interessante chegar nesse momento e fazer essa retrospectiva. Mas a gente também começa a pensar em aspectos negativos. E quando nós pensamos em aspectos negativos, eu trago aqui para você apenas alguns vislumbres, algumas imagens de situações delicadas que acontecem bem perto de nós. Você já pode acompanhar um pouquinho notícias, pode acompanhar um pouquinho perdas. Há cidades do nosso estado, a gente não vai nem muito longe, do nosso estado que estão debaixo d'água. Ou seja, quando a gente olha para 2022, já na virada para 2023, nós nos lembramos, sim, de aspectos positivos, mas nós não podemos esquecer das lágrimas que escorreram de nossos olhos. E aí a gente começa então a pensar um pouquinho, não só na área climática, não é? Mas nós pensamos também em questão de fragilidade conjugal. No início da pandemia, essa é uma notícia, só colocar mais uma aqui para você. Em 2020, olha só, divórcios cresceram 54% no Brasil. Com o fim da pandemia, esse número caiu 10%. Após esse momento de estabilidade da pandemia, onde as pessoas que estavam somente em casa, com essa
com esse retorno para os seus nichos de trabalho, os divórcios caem 10% e a gente imagina que alguma coisa não está bem. Deixa eu voltar aqui nessa pesquisa. Busca por serviço de psicologia na pandemia aumenta 155% no Brasil. Agora veja, quando a gente pensa em avanços, nós também pensamos em alguns detalhes, em algumas delicadezas, em algumas tristezas da área climática, da área da saúde mental, da área da saúde conjugal, e a gente vai então pensando um pouquinho a respeito de tudo isso que a gente está aqui. Se a gente for pensar também em algumas outras áreas, nós não conseguimos nos esquecer da fome. Não conseguimos nos esquecer do desemprego, da saúde emocional, do relacionamento familiar, não nos esquecemos da pandemia, da saúde pública, não nos esquecemos da segurança. E parece que quando nós olhamos para isso, algumas esferas estão se fragmentando. Por falar em segurança, imagino que você deva ter se deparado com essa notícia de que nessa semana nós perdemos um pastor. Justamente nessa área, dentro da sua casa, pregou um sermão sábado passado em Hortolândia, em São Paulo, e sofreu um assalto em casa. Um alvo ali, um tiro foi disparado. Alguns dias depois veio a óbito. E a gente imagina o que está acontecendo. As estruturas parecem que se fragmentam, se quebrantam, né? E nesse contexto emerge a Bíblia, que acaba nos direcionando um pouquinho. E esse é um texto que eu gostaria de trabalhar com você. 2 Timóteo capítulo 3. A partir do versículo 1, ali nós vemos o grande apóstolo Paulo se dirigindo para um filho na fé, com a corda no pescoço, na iminência da morte, numa cela fria, com um sentimento de obra não concluída. Mas ele tinha um filho na fé chamado Timóteo. Então ele escreve essa carta, e ele agora como que adverte esse jovem. E ele fala assim: filho, nos últimos dias sobrevirão tempos. Como é que seriam os tempos, amigos? Você crê nisso? Já chegou esse tempo, o que você acha? Sim ou não? Difíceis, pois os homens, a humanidade, vai ser egoísta, avarentos. Pode mudar alguns sinônimos aí na sua Bíblia, alguma outra versão. Eu estou lendo aqui de acordo com a Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, mas eu tenho aqui nas minhas mãos já a Nova Almeida Atualizada, que pode mudar algumas palavras. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. E aqui a gente já entra numa ideia de decadência moral. Pode ser que 2022 tenha trazido alegrias para o teu coração, mas a gente não consegue se esquecer desse quadro: implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu me lembro aqui de um professor meu de teologia, pastor Amin Rodô, em uma das suas aulas, em uma das suas grandes frases, ele dizia que um dos problemas da humanidade é que ela é muito mais inclinada para ser amigo dos amigos do que amigo da verdade. E esse texto traz essa concepção: mais amigo dos amigos do que amigo da verdade. Qual que é a razão da nossa decadência moral? Tá aqui. E aí eu me lembro de que, olhando para esse texto, que foi escrito ainda no primeiro século da era cristã, já falando de coisas que nós vivemos hoje, Billy Graham, um grande pregador, mais recente, colocou que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então parece que o que nós estamos vivendo já está aqui profetizado. Amigos, é por esse motivo, é por essa ideia que eu entendo que a Bíblia não foi feita, não foi elaborada, sangue foi derramado para
para que ela aqui chegasse, não para que eu olhasse para ela e a adaptasse ao meu mundo. A Bíblia não tem essa prerrogativa. A prerrogativa da Bíblia é que eu olhe para ela, estude esse material e que ela me acomode, ela me reforme de acordo com a vontade de Deus. Uma das ferramentas que a Bíblia vai usar para trazer imagens para nós, uma das ferramentas que a Bíblia usa para entregar ensinos para nós é a metáfora. Já deve ter ouvido um pouquinho a respeito de metáfora. A metáfora é um recurso de linguagem, é uma figura de linguagem que emprega uma palavra ou expressão diferente do habitual. Aqui estão algumas definições, mas um professor de teologia escreveu o seguinte: expressões desse tipo, metáforas, figuras de linguagem, acrescentam vida ao texto, chamam a atenção do leitor. Quando você olha, por exemplo, a parábola do semeador, não aconteceu. A parábola do filho pródigo, não aconteceu. Entre outras parábolas, qual é o objetivo, qual é a finalidade do emprego desse recurso? É trazer vida para um texto que, se não entendermos na nossa linguagem, ele vai ficar antiquado. Tomar poeira na tua casa. Afinal de contas, nós estamos tratando, por exemplo, do Antigo Testamento, foi fechado em 400 a.C. Como em 2022, 2023, ele pode ter relevância para mim? Se eu agora interpretar dentro da minha realidade e que o que mudou lá atrás mude a minha vida hoje. Essa semana, talvez numa outra oportunidade, eu fale um pouquinho mais a respeito disso, mas há a todo momento desejos de mudar a palavra de Deus. Mas esse autor diz que as figuras de linguagem tornam os conceitos mais abstratos ou intelectuais mais concretos, para trazer facilidade na memória, sintetiza uma ideia e estimula a reflexão. Existe um autor que chegou a catalogar quase 200 figuras de linguagem diferentes em todas as escrituras. E por que eu falo sobre isso? Porque esse é um autor, esse foi um profeta que utilizou de metáfora. Utilizou dos seus recursos. O profeta Ezequiel está ali bem praticamente no meio da Bíblia, e ele se divide aqui. Eu não sei se está bem claro para todos esse diagrama. Ele é um diagrama bem interessante. Aqui, se a gente for começar, aqui nós temos o princípio de tudo. Nós temos Gênesis, num período concomitante que escreve ali Jó, né? Então nós temos o Pentateuco aqui, escrito por Moisés, dentro do início, a criação, a queda, o dilúvio, a divisão das nações, a ideia do pacto, a ideia das alianças, e logo na sequência você tem o decorrer da história. Ok? Obrigado. Então, como eu estava falando com os irmãos, nós temos aqui Josué liderando o povo para entrar na terra. E aí você tem o tempo aproximado da escrita do livro dele, 1400 a.C. Você tem Juízes, você tem 1ª, 2ª Samuel, 1ª Crônicas. A escrita aqui dos livros sapienciais, os livros de sabedoria. E você vai agora com essa ideia dos acontecimentos. Havia um momento em que Josué tinha a divisão das tribos, depois você tem o tempo dos juízes, a monarquia com Saul, depois você tem ali Davi, depois você tem Salomão, e chega o momento dos reinos, né? O reino dividido, o reino do norte, o reino do sul, com advertências claras em relação ao Deus que os havia chamado.
Os profetas agora se erguem nesse contexto, e dentro da ideia aqui do reino dividido, você tem então os profetas escrevendo. Olha só, aqueles profetas que talvez você lê pouco, acha com dificuldade na Bíblia, você tem aqui Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, pessoas que foram erguidas, chamadas para um ofício profético, para falar para um povo específico em relação a uma demanda, mas se está registrado na palavra, nós podemos observar alguma coisa interessante nisso aí. Alguns profetas escreveram antes do exílio, alguns profetas escreveram durante o exílio, e você consegue perceber aqui, só dar uma olhadinha aqui com você, Ezequiel e Daniel, que foram levados cativos, foram levados para a Babilônia, ainda novos. Daniel, por exemplo, chegou em Babilônia adolescente. Ezequiel foi chamado, ele foi levado em 597. O seu ministério começa em 592, já dentro do exílio. E o que ele tem para falar? O que ele tinha para compartilhar? O que Deus coloca no coração de Ezequiel? Ezequiel era de linhagem sacerdotal. Seu ministério dura pelo menos 32 anos. Sua última profecia datada foi proferida em 570 a.C. Alguns olham para Ezequiel como se ele tivesse problemas psiquiátricos. Mas olhando um pouquinho aqui para a sua realidade, nós entendemos ali, o Senhor, eu queria que você focasse aqui comigo nessa frase. O Senhor usa som. Obrigado mais uma vez. Vocês estão percebendo que enquanto eu falo aqui, estou sendo lavado, né? É só para dizer que sou eu mesmo. Sempre foi assim, mas vamos lá, vamos avançar. Não incomoda não aqui, vamos lá. O Senhor, quando a gente olha para o livro de Ezequiel, em todos os seus capítulos, visões, encenações, nós entendemos que Deus usa todos os meios à disposição, inclusive visões perturbadoras, que é a que eu vou compartilhar com você agorinha. Uma visão perturbadora, para despertar teu povo e o advertir a se arrepender antes que seja tarde demais. Atenção aqui comigo, Ezequiel era um homem com um senso aguçado da santidade divina, uma atalaia nos últimos dias de Judá, como nação independente. O livro de Ezequiel fornece, olha só para você dar uma olhadinha, a conexão do Antigo com o Novo Testamento. Muitas visões que você encontra no livro de Apocalipse se agregam ou acham eco dentro do livro de Ezequiel. Algumas visões: filho do homem, 4 seres viventes e o trono cercado por um arco-íris, juízo sobre a terça parte, marca na testa, chamado aos pássaros para a grande ceia, Gog e Magog, santuário, cidade como morada de Deus, rio da vida fluindo do trono. Então são imagens, são ideias, são metáforas, são símbolos, são visões que agora são colocadas para tornar mais claro o que a gente deseja compartilhar. Você já ouviu um pouquinho sobre isso? Você já leu um pouquinho sobre isso? Eu não sei se você já analisou um pouquinho. Essa era uma visão que me arrancava algumas incompreensões, eu não vou mentir para vocês. E aí eu gostaria de abrir a Bíblia com você. Esse texto eu não coloquei na tela. Eu gostaria que você pudesse agora abrir a Bíblia comigo. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37.
Essa é a terceira visão de Ezequiel. Você conseguiu achar? Amém? Ezequiel capítulo 37. Essa é uma visão desconfortável. Muito desconfortável. Angustiante. Eu queria que você tentasse imaginar aqui o que nós vamos ler. A partir do verso 1, de acordo com a Nova Almeida atualizada, nós lemos assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam... O que significa sequíssimo? Não é só seco. Sequíssimo é seco há muito, muito tempo. Lembrando, é uma visão para informar algo extremamente importante para Ezequiel. Verso 3. Então me perguntou, filho do homem. Quem pergunta? Deus. Para quem? Para Ezequiel, filho do homem. Será que estes ossos poderão reviver? Ezequiel sabia que a vida só vinha de Deus. E que a morte quem permite também é Deus. Com humildade ele respondeu, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza. Que era o ofício de Ezequiel. Profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou quem? Jeová, Yahweh, eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei como havia me sido ordenado. Enquanto eu profetizava, você consegue, dentro de um cemitério, nós não temos cadáveres, ok? Nós temos ossos espalhados. É crânio para um lado, é fêmur para outro, ossos, não temos cadáveres, não é isso. É dentro de um cemitério destruído, sepulturas abertas. E ele profetizou. O Senhor mandou e ele falou. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Aí tem a parte importante desse verso. Mas não havia neles o quê? Espera aí, vamos pensar? Primeiro, eu tenho corpos separados. Eu não tenho cadáveres, ok? Isso é muito importante para a gente visualizar o que Ezequiel deseja. Qual é a visão? Entender, compreender. No primeiro ponto da visão, as sepulturas estão abertas, os corpos estão despedaçados. E pela pregação de Ezequiel, osso voltou ao seu osso. Um barulho, um ruído de ossos. A carne voltou, os tendões se religaram, a pele cobriu, mas não tinha vida. Quem é que aparece de novo no texto? O próprio Deus. E Deus olha para Ezequiel, me acompanha, verso 9, por favor, na tua Bíblia.
Marca esse texto, leva contigo. A gente tem poucos minutos para entrar na profundidade do texto, então é só arranhando a superfície mesmo. No verso 9 diz assim: então ele me disse, profetize agora a quem? Ao Espírito. Ruar. Profetize, filho do homem. Diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que eles vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Na sua Bíblia talvez você vai ler assim: formaram um exército sobremodo numeroso. Verso 11, ele se apresenta de novo e oferece a interpretação. Era uma visão, era uma metáfora. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó meu povo. Porém vocês, o meu espírito, vocês viverão, eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. E eu quero aqui nesse momento fechar com você e trazer alguma direção sobre essa visão. Essa visão está dividida, amigos. Nós mesmos na leitura já fizemos a divisão dela. E sabe, quando a gente olha para um vale de ossos secos, é evidente que nós estamos falando de uma metáfora. Ele se imaginou, ele teve uma visão, estava num cemitério. E por que isso? Porque era assim que o povo de Israel se achava. Por estarem no cativeiro. Muito embora fosse um recurso pedagógico de Deus, Deus ergueu os profetas antes para que isso não acontecesse. E eles não voltaram o coração a Deus. E eles ali estiveram em 3 datas, você se lembra, 605, 598, 586 a.C., Babilônia entra no Reino do Sul e então invade e leva os cativos. Lá eles cantavam, ou melhor, tem os salmos, as canções do exílio. Se você der uma olhadinha lá no Salmo 137, você encontra essa expressão aqui, ó. Essa era a expressão do povo em Babilônia. Salmo 137 vai dizer o seguinte: as margens, olha que interessante, olha que imagem. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e fazíamos o quê? Lembrando-nos de onde? De Sião, da terra prometida, de onde eles se lembravam de maneira clara de onde eles eram. Nós, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, salgueiros, carvalhos, árvores. Chegamos lá, penduramos nossas harpas, violinos, instrumentos musicais. Não quero mais cantar, não tem mais razão. Aqui ó, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores pediam para que fôssemos alegres. E diziam ainda, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Ouvimos dizer que vocês são bons cantores. Ouvimos dizer que vocês são bons adoradores. Ouvimos dizer que vocês são melodiosos. Cantem. Cadê a alegria de vocês? Mas aí vem a pergunta deles. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então quer dizer que está tudo bem, eu louvo. Se não está, eu não louvo mais. Um outro salmo ainda vai dizer no Salmo 78, falaram contra Deus dizendo, pode por acaso
preparar a Deus uma mesa no deserto? A resposta deles era não. Eles se sentiam mortos. Se sentiam esquecidos por Deus. E a situação realmente não era a melhor. E é nesse momento que Deus dá 2 ordens para Ezequiel. 2. Primeiro, faz o quê? Profetiza para eles, ok? Sabe o que significa isso? Prega para eles. Você não está no exílio? Prega para eles. Mas vai converter quem? Prega para eles. Profetiza para eles. Abra o coração, rasgue o coração. Mas Senhor, Jeremias, espera aí, como é que Jeremias é conhecido, você sabe? Como é que é? Era a mesma situação, ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, ele não via possibilidade, ele já sentava e chorava. No capítulo 20, é interessante, um outro momento a gente fala de Jeremias, esses profetas são extraordinários, são poderosos. No capítulo 20, ele começa do verso 1 ao 13, igual a gente faz no louvor: louvai ao Senhor todos os povos, adorai ao Senhor. No verso 14, ele engata marcha ré e fala: maldito o dia que eu nasci. Chorava. Eram profetas que representam você, me representam no dia que a gente não quer colocar a cabeça para fora de casa. O terror chega, a preocupação nos rasga ao meio e a gente não sabe o que vai fazer. Ezequiel olhou para o povo e eram todos ossos quebrados. Aí o Senhor Deus olha para ele e fala: Ezequiel, vamos começar a restaurar. Primeira coisa, você vai fazer o quê? Profetiza para quem? Para os ossos. Prega para eles. Fala para eles. E se eles não acreditarem, continua falando. O que aconteceu? A partir da pregação, os ossos voltaram. Cada osso voltou ao seu osso. Você agora tem os cadáveres. Você tem os ossos reunidos, você tem a carne, você tem os tendões, você tem a pele, mas você não tem o quê? Vida. Por isso que a segunda parte da visão fala para ele, falar com quem agora? Com os ossos? Não. Agora você vai orar. Você vai orar. O que significa isso, amigos? Quando a gente olha para a primeira parte da visão, nós entendemos que o primeiro ofício nosso é pregar. Pregar porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. Pregar o quê, pastor? Pregar a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva. Me ajuda? Você consegue me ajudar? É viva, é mais o que ali? E mais cortante do que qualquer espada. E penetra aonde? Até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, em nome de Jesus, deixa eu dizer para você uma coisa: houve mais retrocesso do que avanço em 2022. Eu lhe apresento o material que vai reunir e vai restaurar toda a nação. A palavra de Deus. Pregue. Eu não sei falar. Até sem palavras você pode pregar. Eu não estou falando de pregar aqui, eu não estou falando de você vir ao púlpito. Apenas. Viva. Esse é o convite. Só que eu quero dizer para você uma coisa. Tem limites. A pregação não consegue fazer tudo. A pregação não consegue fazer tudo, amigos. Por isso que além de pregar, o convite é para clamar ao Espírito. Sobre isso eu poderia dizer muita coisa para vocês. Poderia. Eu poderia dizer que o Espírito, nós temos a promessa do derramamento ilimitado sobre a igreja. Sobre o Espírito eu poderia dizer que ele é uma pessoa singular e há pessoas que não acreditam nisso. Há pessoas que não concordam com a doutrina do Espírito Santo.
Mas a Bíblia atesta, é uma pessoa. É divino. Poderia dizer muita coisa, poderia dizer da prática, da busca constante dele. Poderia dizer também do poder dele. Eu vou deixar esses 4 tópicos para a gente trabalhar numa série no próximo ano. Hoje eu só quero dizer para você que o mais importante para nós é clamar ao Espírito. Eu não sei se você é alguém que está inconformado com alguma situação próxima a você. Eu não sei se você olha para o teu lado, olha para o outro e não vê possibilidade de restauração. Em você. Ou na tua casa. Ou nos seus familiares. Ou no seu trabalho, não sei. Você pode olhar para a igreja, não sei. Mas eu gostaria de relembrar a você de que o Espírito Santo foi a nós prometido. Eu só preciso clamar. O fato é que, quando Ezequiel clamou ao Espírito, o Espírito veio, assoprou dentro do vale, e você já não tinha somente ossos, você não tinha cadáveres, você tinha pessoas em pé. Precisa você de restauração? Nesse momento, quero dar só um exemplo para você de uma família que precisa de restauração. Uma cidade perto de nós. Perto. Nós estamos aqui em adoração. Em adoração. Na igreja central de Linhares. O culto hoje lá é diferente. Ano passado, uma família perdeu um bebê, uma criança chamada Benício. Você deve ter orado por ele. Se eu não estou enganado, 5 anos. Câncer. Devastou a igreja, devastou a família. E antes que essa ferida se curasse, se é que cura, o único filho deles agora, essa semana, se afogou. 16 anos. Na Central de Linhares hoje. Não tem banda. A pregação é diferente. Tem coroas de flores. Tem um caixão. Agora. Aí você olha para isso e fala, não tem como. Sabe o momento que alguns viram ateus? Onde está Deus agora? Onde? Se Ele existisse, isso não iria acontecer. Se Deus existisse, isso não iria ocorrer. Mas eu quero dizer para você, amigo, isso não é prova de que Deus não existe. É só você olhar para o texto bíblico e você entender que Deus chama você para um ministério extraordinário. Ele está chamando você para orar, clamar ao Espírito. Está ruim perto de você, está ruim na tua vida, coração está dilacerado, está em pedaços, você se sente no pó, você se sente angustiado. Eu quero dizer para você, há solução para aquele que crê no nome de Jesus. E isso nós vamos dizer até o fim. E quando que é o fim? Quando esses céus se rasgarem, o Rei da Glória explodir todas as sepulturas.
e Ele chamar nome por nome dos salvos em Jesus Cristo. Para você, o mundo está como esse cemitério? Eu te apresento 2 instrumentos: a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. A partir disso aí, qual é a nossa decisão? É aquela ali, ó. Minha decisão está tomada. Sem olhar para trás, sem me demorar, ou permitir ser governado por vantagens pessoais, planos pequenos, sonhos infundados ou fantasias infantis. Meu alvo, meu caminho é o quê? Meus companheiros são o quê? Porque pro errado tá assim, ó, tá cheio de gente. Pro certo são poucos. Meu guia, porém, é minha decisão. Eu não posso me encolher diante do sacrifício, ser intimidado pela adversidade, negociar na mesa do inimigo, ponderar diante do apelo de popularidade ou vagar pelos caminhos da mediocridade. Não desistirei, nem me calarei até vê-lo exaltado. Em oração, absolutamente decidido, permanecerei no longo corredor do serviço de Cristo. Sou discípulo dele, lutarei enquanto tiver tempo, estarei comprometido com ele até as últimas consequências, partilharei o que sei, servirei até que ele venha. E para mim, a melhor frase desse poema é a última, em negrito. Eu queria que você levasse isso para você, independente como está o teu coração nessa manhã, querido amigo. Eu e a Tati estamos chegando para dividir dores com você. Nós vamos rir juntos. Vamos passar bons momentos juntos. Mas o telefone do teu pastor está à disposição para chorar com você, porque eu sei que é isso que acontece sempre. Mas o tamanho da dor não pode ser maior do que a nossa esperança. Final, quando ele vier para buscar os seus, ele não terá nenhuma dificuldade, porque todos que chegarem perto de Jesus e entrarem para as mansões celestiais, ele não vai dizer assim: oh, como é bom te conhecer, quem é você? Ele não vai falar isso. Inclusive, ele vai dizer o contrário. Ele pode olhar para um de nós com a lâmpada, com a lamparina seca, ele pode dizer: quem é você? Eu não te conheço. Todos que entrarem nas mansões celestiais, penso eu que o Senhor vai olhar e vai dizer: como é bom te reconhecer. Porque nós começamos a nos conhecer na terra. Eu quero orar nessa manhã. E para orar juntamente comigo, eu quero chamar algumas pessoas. Junto comigo. Eu quero chamar pastores dessa igreja. Eu sou um pastor itinerante. Nós chegamos hoje, algum momento a gente vai embora. Eu quero chamar pastores locais. Pela Bíblia, o primeiro pastor de uma igreja não é o pastor itinerante, é o pastor local. Eu queria chamar aqui, eu tenho alguns nomes aqui: o Fabiano, pastores locais. O Anderson, o Romildo, o Ramon, o Rodolfo, o Nilson, Hilton e Ailton, se estiverem presentes. Eu queria chamá-los aqui juntamente comigo, porque eu quero erguer uma oração por essa igreja. Pode deixar, viu? Pode deixar. Eu quero orar. Eu quero orar com os pastores dessa igreja. Mas eu gostaria de perguntar nessa manhã, se há alguém nessa igreja que precisa de uma reconstrução pessoal em 2023. Se tem, eu queria que você em algum momento ficasse em pé. Não precisa vir aqui.
Só estou te pedindo, se você precisa de uma reconstrução pessoal em algum tópico da sua vida, se você pudesse ficar em pé. Se você precisa de alguma reconstrução na sua família, você poderia ficar em pé. Se você precisa de alguma reconstrução no seu trabalho, reconstrução. Você não conversa com o chefe, você tem um lugar de trabalho horroroso, ruim. Eu queria convidar você também ficasse em pé. Talvez você tenha amigos que precisam de uma restauração. Você também poderia ficar em pé. Eu quero dizer para você, pode ser que o que você consegue fazer é só chorar. Você olha para um lado, olha para o outro e você não consegue ver possibilidade. Eu quero te dizer que Ezequiel viu possibilidade, não nele. Ele não viu possibilidade na autoajuda. Ele viu possibilidade na ajuda que descia do alto. Diante da igreja, queridos líderes, eu me coloco aqui na presença de vocês para dizer que nós estamos juntos. Vocês têm mais experiência do que eu, é evidente. Eu só quero colocar o meu ombro juntamente com o de vocês, para a gente chorar junto por essa igreja, clamar ao Espírito junto com essa igreja. E por favor, ao olhar para cá, que você possa entender que se tiver difícil aí para você, se tiver complicado aí para a tua família, chama a gente. Nós queremos amar você, cuidar de você, porque é de mãos e mãos unidas que nós veremos o nosso Rei da Glória voltar. Você crê nisso? Nós vamos orar juntos, junto com esse grupo aqui. Puder chegar mais um pouquinho aqui, meu amigo. Quero orar junto com esse grupo que representam todos os líderes da igreja. Todos os líderes. Quero orar pela sua família. Senhor nosso Deus, louvado seja o nome poderoso do Senhor. Com o coração aberto, nos encontramos aqui na Tua presença, iniciando um novo ciclo. Mas o poder não depende de quem está à frente. O poder sempre iniciou em Ti. Vai permanecer com o Senhor. E nesse momento o que nos cabe é clamar para que o Espírito do Senhor possa assoprar dentro dessa igreja nesse momento, em nome de Jesus. Somos famílias que andam em desertos. Muitos derramam lágrimas agora porque estão com alguma situação particular não resolvida e também não sabem como vão resolver. Não sabem como é que vai ser a próxima semana, não sabem como é que vai ser o próximo ano, ou teve alguma peça marcada nesse ano, o coração sangra, como aquela família que chora nesse momento pela perda de mais um filho. Senhor, tenha misericórdia em nome de Jesus. Mas nós queremos olhar para cima e entender que o Senhor tem coisas novas para fazer aqui nesse lugar. Reconstrua indivíduos, reconstrua famílias, reconstrua casamentos, reconstrua relacionamento entre pais e filhos, reconstrua liderança, reconstrua, Senhor, tudo o que é osso, tudo o que é cadáver espiritual, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Nós queremos ser instrumentos de Teu Espírito nesse lugar. Permaneça conosco,
Não pedimos em nosso nome, porém. Pedimos no nome poderoso de Jesus, que vive e reina hoje para sempre, e quem acredita pode dizer? Que Deus abençoe você. Obrigado, liderança. Obrigado a todos vocês, em nome de Jesus. Provai e vede. História de hoje: surpresa na estrada. Estes são Juan Pinolillo e sua esposa Virgínia. Eles são donos de um pequeno armazém e trabalham juntos, atendendo aos vizinhos do bairro. Um dia receberam a visita de um jovem comportor da Igreja Adventista do Sétimo Dia em seu armazém. Olá, boa tarde. Boa Qual tarde. é o seu nome? Juan. Juan, deixa eu me apresentar. Meu nome é Antônio Guilharce, sou do Serviço Educacional Lar e Saúde. Estamos passando por todas as casas dos seus vizinhos para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Posso conversar um pouco com vocês? Juan e Virgínia começaram a estudar a Bíblia com aquele jovem e ficaram muito entusiasmados. Todas as semanas eles separavam um tempo em seu trabalho, fechavam o armazém e estudavam as verdades da Palavra de Deus. Sabe, eu estou muito preocupado. Eu falei com a minha esposa e eu decidi que não vou fazer mais os estudos bíblicos, porque eu não posso fechar no sábado. É o dia que eu vendo mais. Eu não posso continuar. Mesmo sem continuar com os estudos bíblicos, eles não se afastaram do conhecimento adquirido. Agora que você vai fechar aos sábados à tarde, por que não vamos à igreja com as crianças para ouvir a palavra de Deus? Não te parece uma boa ideia? Ao invés de ir à igreja, poderíamos passear, sair de carro, sair com as crianças, ver os familiares. O que acha? Está bem. Vou te apoiar, mas nos próximos sábados poderíamos ir. Aproveitaram a tarde de sol, junto com sua esposa e seus filhos, para passear em seu veículo e visitar seus familiares. Olha só aquele homem! Imediatamente, Juan saiu do carro para prestar ajuda àquele homem que estava estendido, praticamente morto. Ambulância, por favor. A família da vítima o culpou pelo atropelamento e exigiu justiça e uma indenização. Juan ficou detido e ficou na cadeia por 2 dias. Agora, aprisionado, angustiado, só e sem esperança, Juan se humilhou perante Deus. Pediu perdão por não seguir a orientação divina, reconhecendo o seu pecado, e pediu um milagre para a sua vida. 2 dias após o encontro com Deus, Juan recebeu uma visita inesperada. Você é o Sr. Juan? Sim. Você não me conhece, mas eu vi tudo o que aconteceu no acidente e eu vou testemunhar a seu favor no julgamento. Quero apresentar-lhes os verdadeiros protagonistas desta história. Aqui está o Sr. Juan, o verdadeiro Dom Juan. E esta Virgínia, sua esposa. Aqui também está sua filha. E estou eu, aquele menino
que também sofreu no acidente. E devo dar testemunho de que, graças a essa decisão e a essa entrega do meu pai, hoje eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Graças à declaração daquele jovem, meu pai conseguiu se livrar da condenação. Cumpriu sua promessa a Deus quando estava na prisão. Se tornou um exemplo de fidelidade dentro da igreja e, por sua decisão, nossa família hoje pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Leva-te o meu louvor, tudo que eu sou e tudo que recebi. Ser fiel é minha decisão, nessa salva quero ofertar meu coração. Te entrego meu viver, demonstrando gratidão. Minha forma de dizer, ó Pai, eu sou fiel a Ti, por tudo que fizeste a mim. Leva-te o meu louvor, tudo que eu sou e tudo que recebi. Ser fiel é minha decisão, nessa salva quero ofertar meu coração. Te entrego meu viver, demonstrando gratidão. Minha forma de dizer, ó Pai, eu sou fiel a Ti, por tudo que fizeste a mim. Ó Pai, eu sou fiel a Ti, por tudo que fizeste a mim. Nós agora vamos nos dividir para as nossas unidades e um bom sábado a todos.